Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo. Tá aqui o meu livro para quem quiser estar adquirindo. Estou também trazendo um devocional de 21 dias sobre esse livro. Mas hoje eu vou até ocultar aqui a thumbnail do livro, porque hoje eu não estou aqui para falar dele. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma palavra que eu senti no coração. Deus falou comigo, eu fui tocado através da palavra de Deus no culto de celebração. E o meu desejo, a minha fé, a minha esperança é que essa palavra possa também estar edificando a sua vida. Por isso, antes de mais nada, eu te peço humildemente a gentileza de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Se puder me abençoar com seus comentários, me ajuda bastante para estar melhorando, para estar me incentivando a continuar com esse projeto, que eu creio que é um projeto de Deus, que eu tenho uma fé que, através dos meus vídeos, muitas pessoas podem ser abençoadas por uma palavra de fé. Amém? Sabe, irmãos, você já sentiu que o culto virou uma rotina? Que a cruz virou apenas uma paisagem em sua vida? Sabe? O maior perigo para quem caminha com Deus há muito tempo não é o ateísmo, é a familiaridade. Hoje eu quero falar com vocês o perigo silencioso da mornidão e como recuperar o fogo do primeiro amor. Sabe, quando eu estava a preparar esse assunto, eu estava ontem lá no culto de celebração, e aí eu vi Deus usar a vida de um irmão que está passando por um momento difícil. Ele faz parte de um projeto lá que a minha igreja toma conta, que, Casa de Passagem, que é um projeto que atende pessoas em situação de emergência. Por algum motivo, por alguma circunstância, a pessoa precisou de ajuda. E no momento delicado, você às vezes perdeu a casa, houve uma separação e tudo mais. E vi muitos outros irmãos em situações às vezes piores, outros melhores. E isso foi falando ao meu coração, eu vendo eles, sabe, sendo intensos, adorando a Deus, cantando, pulando, dançando. E eu olhei para mim mesmo e vi que eles estavam sendo muito mais adoradores do que eu, muito mais intensos na presença de Deus do que eu. Eles cantavam, se entregavam, choravam muito mais do que eu estava orando, do que eu estava entregando. Não que eu não estava adorando a Deus, mas eu poderia fazer muito mais. Muitas vezes nós acabamos nos encontrando nesses tipos de situação porque às vezes nós caímos na rotina. Tudo fica igual, estamos acostumados, todo domingo tá ali, todo domingo
ouve ter o louvor, todo domingo tem uma palavra, e às vezes entramos no modo automático. Então eu olhando ali para aquele pessoal, às vezes são pessoas que aos olhos da sociedade eles não têm valor nenhum, enquanto as lutas, as dificuldades que cada um deles enfrenta na vida deles permanecem invisíveis. No entanto, ali durante aquele culto de celebração, a adoração, o louvor genuíno de cada um deles acabou me constrangendo demais, porque naquelas vidas havia uma entrega, uma intensidade tão real, como dizia aquele versículo que fala assim, né, que quanto mais você sente que é devedor, maior é seu nível de gratidão pelaquilo que você foi perdoado. Às vezes, nós cristãos mais velhos, nós perdemos essa entrega por nos acostumar com aquilo que é sagrado. E aí que mora o perigo invisível e mortal de corrermos o risco de nos tornarmos mornos. Quando o culto vira rotina, quando a cruz vira paisagem e a graça deixa de causar espanto, corremos o risco de perder o fogo do primeiro amor. Amém? Eu estou aqui falando primeiro amor, mas não tem nada relacionado com o meu livro, não. É mais algo que Deus me chamou a atenção e eu resolvi gravar e compartilhar aqui no canal. Aí eu quero falar com vocês, né? Você já sentiu que o culto virou uma rotina? Você já sentiu que a cruz virou apenas uma paisagem na sua vida? O maior perigo para nós que caminham com Deus há muito tempo não é perder a fé, é nos acostumar com algo rotineiro. Nós precisamos despertar e acordar para este perigo. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o perigo da rotina. O perigo da rotina. E depois eu quero falar quem muito é perdoado, muito ama. E sobre a autenticidade. Sabe, eu tenho muito temor nesses pontos. Eu tenho medo de, às vezes, estar cada vez mais me perdendo, cada vez mais me afastando. Eu percebo que eu tenho orado menos, que eu tenho lido menos. Eu não sei se eu me cobro muito, mas nós temos que vigiar, irmãos, porque eu creio que Jesus está voltando, Jesus está próximo e nós precisamos estar cada vez mais vigilantes. Eu quero começar o nosso desenvolvimento agora olhando para o primeiro ponto, que é o perigo silencioso da rotina espiritual. Presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. A mornidão espiritual, ela nunca acontece da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã e decide, hoje eu vou abandonar a Deus e me tornar um cristão frio. Não. A mornidão, ela é um processo gradual. É como uma água que vai esquentando aos pouquinhos até anestesiar. O grande perigo aqui é o crente antigo. E eu me coloco nisso. Eu sou um crente antigo. Apesar que, ao olhar para muitos outros, eu sou novo. Eu tenho apenas
12 anos de convertido. Mas já me considero um cristão velho, pelo tempo de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que já conhece a teologia, aquele que já sabe cantar hinos de cor, que já tem o linguajar da igreja, é aquele crente que começa a assistir os cultos por pura inércia. Ele canta a música olhando direto para o teto. Ele ouve a palavra não como alguém que está prestes a ser operado pelo bisturi do Espírito Santo, mas como um espectador crítico, analisando se o pastor foi bem ou se o louvor afinou. E qual é o grande risco disso? O morno acha que está bem espiritualmente, só porque ele frequenta a casa de Deus. Mas na verdade ele perdeu a sensibilidade. Ele sobrevive de lembranças de avivamentos passados, mas o presente dele é espiritualmente estéril. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 15 e 16: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, ou dera fora que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus ele não está rejeitando os perdidos. Ele está confrontando aqueles que têm a verdade na cabeça, mas perderam o fogo no coração. Sabe, eu tenho orado, tenho buscado, eu tenho pensado bastante a respeito para que eu me policie, para que eu veja se eu não esteja entrando nesse ponto, nesse momento, me tornando um cristão crítico, um cristão morno. E isso é o meu maior medo. E o próximo ponto que eu quero abordar é que quem muito é perdoado, muito ama. Muitas vezes, nós, por já estarmos há muito tempo inseridos no meio da igreja, nós acabamos esquecendo o quanto de pecado nos foi perdoado. Porque a partir do momento que nós lembramos de onde nós saímos, o quanto Deus trabalhou em nossas vidas, o quanto eu era antes de conhecer Jesus Cristo, eu lembro o tamanho da obra que Ele fez na minha vida. E quanto maior é a obra que eu sei que Ele fez na minha vida, mais eu amo, mais eu me entrego, mais eu busco, porque eu sei que a minha dívida foi muito grande, da qual eu nunca poderei pagar. E isso nos leva direto ao ponto 2. Quem muito é perdoado, muito ama. A intensidade na nossa adoração, ela está diretamente ligada à clareza que nós temos da nossa dívida. Mas que dívida é essa? Aquela dívida impagável que foi quitada na cruz do Calvário. Quando a gente começa a achar que é bom demais, ou quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, o nosso amor esfria. Lembra da história que está lá em Lucas capítulo 7? O fariseu Simão recebeu Jesus em casa, mas tratou o mestre com uma frieza protocolar. Por quê? Porque ele era um homem respeitável. Ele achava que não precisava de tanto perdão assim. Ele era educado, mas sem paixão. Mas aí entra a mulher pecadora, sem status, sem reputação a zelar, com lágrimas nos olhos, os cabelos soltos, ela joga tudo o que tem aos pés de Jesus. Ela o beija, ela o unge
E Jesus diz o quê? Por isso vos digo que os seus pecados, que são muitos, lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas capítulo 7, 47. Entende o segredo? Quem não enxerga a própria miséria espiritual acha que qualquer sacrifício para Deus é um peso. É uma obrigação chata. Mas quem sabe de onde foi resgatado, olha para a cruz e diz: Senhor, o meu melhor ainda é pouco para o que o Senhor fez por mim. E é exatamente por isso que chegamos ao ponto 3. A autenticidade da entrega dos despidos de rótulos. Sabe o que é impressionante? É olhar para aquelas pessoas que a sociedade marginaliza, pessoas que estão em casas de passagem, que não têm status, que não têm uma reputação impecável para sustentar, não tem máscaras sociais para vestir. E quando você vai a um culto com essas pessoas, você percebe algo que constrange a gente. Os religiosos de carteirinha. Eles adoram com uma intensidade real. Por quê? Porque quando a vida te quebra a ponto de você não ter mais do que se orgulhar, quando você se achega a Deus sem pose, a adoração recupera a essência mais pura. O louvor genuíno nasce da alma que entendeu uma única verdade. Eu não tenho mais nada, eu só tenho a Deus. O Salmo 34:18 diz uma frase muito bonita. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus ele não está procurando a nossa performance, a nossa técnica, a nossa pose religiosa. Deus está procurando quebrantamento. Quando a gente perde o medo do que os outros vão pensar e se derrama diante dele, o fogo do primeiro amor volta a queimar. É muito forte isso. E eu tenho orado bastante, eu tenho pedido bastante para Deus não me deixar perder. Me perder. Hoje está sendo muito fácil a gente se perder. Muito fácil a gente entrar no modo automático. Sabe, irmãos, a mornidão espiritual, ela é um estado profundamente anestesiante. Ela é perigosa justamente porque nos engana. Ela nos faz pensar que estamos espiritualmente vivos por dentro. Espiritualmente vivos, mas quando por dentro o nosso coração está esfriando. Mas olhe para Jesus nas Escrituras. Quando ele bate a porta da igreja de Laodiceia e quando ele bate a porta do seu coração hoje, ele não está fazendo isso para te esmagar. Não é para te condenar. É um chamado urgente ao arrependimento. Nós precisamos rasgar as nossas capas de autossuficiência. Precisamos abandonar esse formalismo estéril que não transforma mais ninguém e pedir: Senhor, acende de novo o fogo do primeiro amor dentro de mim.
que a entrega daqueles que o mundo rejeita, mas que dão tudo a Deus, nos constranja a entregar o nosso melhor para aquele que nos deu absolutamente tudo. Sabe, talvez você, ao ouvir essa mensagem, você perceba que, com o passar dos anos, o seu coração foi esfriando. A oração virou apenas uma obrigação mecânica na sua rotina. A leitura da Bíblia virou uma tarefa a ser cumprida. E aquela alegria contagiante da salvação parece que ficou lá atrás, distante. Jesus, ele não está olhando para o seu erro ou para o seu esfriamento com rejeição. Ele está fazendo um convite apaixonado para você agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Se você quer sair desse estado de mornidão, se você quer recuperar a intensidade do amor, da alegria genuína de ser perdoado, feche os seus olhos onde você estiver agora mesmo. Decida entregar o controle total da sua vida a Cristo outra vez. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa fragilidade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos acostumamos com a Tua graça. Perdoa-nos quando o sagrado virou rotina e o nosso coração esfriou. O Teu Espírito nos constrange quando olhamos para a simplicidade e para a entrega daqueles que sabem exatamente o quanto foram alcançados pela Tua imensa misericórdia. Acende de novo o fogo do primeiro amor em nossos corações, Pai. Arranca toda a soberba, toda a autossuficiência e todo o formalismo religioso que tens nos impedido de Te adorar com intensidade, com verdade, com lágrimas nos olhos. Nós queremos ser profundamente dependentes de Ti todos os dias de nossa vida. Renova-nos, aviva a Tua obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Que a graça do Senhor possa abençoar a sua vida, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu oro para que Deus possa fazer uma obra, um milagre, um sobrenatural na sua casa, na sua família. Eu não sei qual o problema que você possa estar enfrentando neste momento, mas eu declaro que a sua vitória é em Cristo Jesus, porque a palavra diz que em Cristo você já é mais do que vencedor. E aquele que está dentro de você é maior do que o mundo. Se ele já venceu o mundo, você já é mais do que vencedor, porque Cristo está em você. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana e até o próximo vídeo. Pessoal, não esqueçam, deixa aí seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixa um comentário para abençoar minha vida e te vejo no próximo vídeo.